Programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço, nossos programas que se tornaram tradicionais e é tradicional aqui nas noites de sexta e sábado e às vezes algum dia a mais aí, quando o Kiko Magrini deixa o programa ir ao ar, a hora que ele quer, a hora que ele manda aqui dentro. Eu nunca fiz isso, mas eu queria abrir o programa hoje comentando com relação aos fatos que marcaram e sucederam o nosso programa da semana passada, onde aqui recebi o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o vereador Cícero Gomes da Silva, bem como o jornalista José Fernando Chiavenato. E recebi críticas, considero injustas, enfim, mas de jovens aquém da vontade e da necessidade desse movimento do panelaço, que eu acho legitimíssimo. Eu acho que talvez no Brasil, poucos movimentos como esse foram feitos nas últimas décadas e que puderam surtir efeito para a população e, quiçá, possa acontecer e realizar outros movimentos para o interesse da população. E eu também sou insatisfeito com os políticos brasileiros, não são os políticos só de Ribeirão Preto, não, mas entre coisas ardentes que me foram comentadas pelo Facebook ou por e-mail, eu trouxe o Vinícius Barros, é um desses integrantes do movimento do panelaço, e sensato e sóbrio me mandou a seguinte mensagem: Olá, Edmo, sou integrante do movimento panelaço, confesso que fiquei bastante decepcionado com a forma como fomos desqualificados durante o seu programa com Cícero. Somos um movimento legítimo, formado por pessoas que pensam, não somos moleques, muito menos baderneiros. Me coloco à disposição para mostrar o que pensamos a respeito do cenário político atual em seu programa. Creio que esse seja o papel da mídia, apresentar os vários lados da moeda e não reproduzir na televisão a mesma postura unilateral que estamos tentando combater no legislativo local. Agradeço a atenção e um forte abraço. Olha, Vinícius, bastante coerente, bastante sensato sua mensagem. Você será meu convidado, sim, em breve, porque a gente tem uma pauta aqui, né? Em breve você será meu convidado com uma outra pessoa que a gente vai montar. Só queria dizer que creio que esse seja o papel da mídia, apresentar os vários lados da moeda. Nós apresentamos, né, Vinícius? Porque eu trouxe aqui o promotor Luiz Henrique Passini, pelo Ministério Público, que deu sua opinião. Eu trouxe aqui dois ex-vereadores, Dácio Campos e Paulo Sack, que apresentaram as suas opiniões. Eu trouxe aqui o diretor do CIESP, Eduardo Amorim, que estava integrado nesse processo. Eu aqui trouxe o presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto, Ricardo Giuntini, que também falou do processo. Então, quer dizer, puxa, todos os lados envolvidos, ou quase todos os lados estavam presentes nisso. Mas eu faço questão, pela sua sensatez, pela sua colocação muito ponderada, você ser meu convidado. E algumas respostas também de alguns telespectadores. Você vê como é que a visão e as vertentes são diferentes. Padre Gilberto Casper coloca assim: amei o Aberto para Balanço, onde você e o Zé Fernando Chiavenato são fantásticos. O vereador Cícero respeito como autoridade o presidente da Câmara, bem como pessoa. Mas tenho certa dificuldade de acreditar no que ele diz. Não quero elencar coisas que falou incoerentemente, mas não é homem de diálogo, não. Para mim mesmo, deve algumas respostas. Quando convida ao debate, é geralmente em cima da hora e através de correspondências deselegantes. Mas se já é vereador há 34 anos, não tenho como respeitar a experiência e o prestígio dele. Colaboro com o abaixo-assinado de um projeto de lei que pede que vereadores e deputados só possam ser reeleitos uma vez consecutiva, como é o caso do presidente. Pessoas novas devem ter mais espaço para deixar determinados vícios e mofos. Lamento, mas quem está na Câmara há mais de 12 anos sobrevive de silogismos. Eu adorei sua sugestão de comissões que acompanhem o trabalho do Legislativo regularmente, desde que sejam respeitadas, pelo menos ouvidas as sugestões de seus membros. E ele continua dizendo que até gostaria de participar de uma comissão dessas. Aí, olha como é que é a visão das pessoas. Vem um morador, Ademir Bergamo, morador do Castelo Branco. Olha onde foi parar essa conversa.
Tive a oportunidade de assistir alguns minutos do programa aberto para balanço veiculado semana e tal. Quando então houve a proposta de se convidar representantes da sociedade, como a OAB, a CI, a Associação de Bairros e outros parlamentares, para debater com a Câmara da cidade. Ora, então por que são eleitos 20 vereadores? Justamente por essa finalidade. Pois recebem gordos salários, gozam de mordomias, rodeados de assessores, que se forem todos trabalhar no mesmo dia, não tem gabinete, etc., imagina. Quanto à qualidade do trabalho, quanto à qualidade dos trabalhos da Câmara, é preciso concordar com o que a Venato jamais esteve tão ruim. A sociedade precisa, etc. e tal. Olha, o Ademir, o que eu quis dizer é assim, que esse movimento do panelaço fosse um prenúncio de um acompanhamento por parte também da sociedade civil que se engajou nesse processo, do dia a dia da Câmara Municipal. Muitas vezes se previne coisas como esse aumento de número de vereadores, que foi se reclamar depois, pode-se fazer um movimento antes, pode-se tentar um diálogo antes, e aqui o presidente da Câmara se colocou à disposição. Não sei se vai ser verdade, mas aqui ele se colocou à disposição. E a professora da UNAERP, Tânia Cossi, uma querida amiga, fazia tempo que eu não vi o programa, porque eu estava com horários meio complicados. Gostei muito do bate-papo. Achei bastante proveitoso, tranquilo, informativo e combativo, sem grandes alardes, tudo na medida certa. Quer dizer, você vê que nós temos todas as posições de A a Z, de direita a esquerda, com relação ao programa da semana passada. Ele foi extremamente democrático, continuaremos fazendo esse papel democrático. Eu agradeço a audiência, a colaboração de todos aqui e o Vinícius será convidado, sim, para a gente poder vir bater um papo sucinto. Me perdoem todo esse tempo, mas se fazia necessário, perto tudo que aconteceu no meu Facebook, pego o que aconteceu no meu e-mail e continuo à disposição de todos. E é sempre um prazer ter esse espaço aqui democrático, oferecendo assim entrevistas e pessoas muito inteligentes para trazer as suas opiniões. Como hoje, duas pessoas extremamente queridas, Adriana Silva, minha amiga, secretária da Cultura, devia ser secretária permanente da Cultura, pelo tanto que se envolve e se engaja na cultura de Ribeirão Preto, no Brasil, no mundo. Obrigado por estar aqui, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. E outro baluarte da comunicação, da cultura, do jornalismo, defensor da ética, do caráter, da dignidade, o qual eu tive por anos o privilégio de compartilhar da companhia dele na TV Tati, em Ribeirão Preto, jornalista, professor de língua portuguesa, Antônio Cassone. Muito obrigado por estar aqui conosco, Cassone. Boa noite, Edmo. Eu que tenho que agradecer, o prazer é sempre grande, saudade daqueles bons tempos de CBN, de Conexão Ribeirão, né? Parabenizar pelo seu programa, acho que é um espaço importante. A gente vinha falando para você, para o Regis, né? Parte para um negócio pessoal, bacaninha, e infelizmente estou muito alegre com isso tudo, sabendo que você está dando sua interessante contribuição. Agora, esse problema da reação popular é uma coisa delicadíssima, né? Quer dizer, e essas redes sociais são um prato cheio para isso, né? Aí eu estava comentando com a Adriana antes de entrar aqui, com você um pouquinho rapidamente, que nesse mundo da informação e da desinformação, basicamente, que há milhares de informações, mas poucas decodificadas e inteligentemente entendidas e não distorcidas, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam o que querem, reverberam como querem, por isso que tem havendo uma certa rejeição. A gente adoraria que isso tivesse mais conteúdo, mas eu sei que tem gente muito boa participando também dessas redes. Mas estou aqui prazerosamente, né, para bater papo especialmente com a secretária também. E para mim é uma honra. Me dignificou, não, me convidaram para estar ao lado dela. Para mim é uma honra. Dri, permita chamá-la de Dri, porque são tantos anos. Feira do Livro. Vamos começar a Feira do Livro, depois nós vamos passar para o aniversário de Ribeirão Preto. É um sucesso, né? Quer dizer, hoje, até, estou vendo aqui, esse programa está sendo gravado na terça-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Wellington, dá para pegar aqui? Eu peguei o Jornal A Cidade aqui, se a gente puder começar por aqui, tá, Adri? Claro. Vamos onde você quiser. A Voz do Povo, Fundação encomenda pesquisa para saber junto à população se evento continua no centro da cidade. Para a presidente Isabel de Farias, mudança do local do evento é um retrocesso. Por que esse movimento de querer mudar a feira de lugar, Dri? Bem,
Eu gosto muito de usar alguns ditos populares porque eles representam coletivos, né? E tem um que diz que diagnóstico equivocado, remédio errado, paciente morto. Então eu acho que o que está acontecendo com a feira é isso, diagnóstico equivocado, remédio errado e a gente não pode correr o risco de matar uma ideia. Matar a feira não está em questão. Isso não está em discussão, ninguém está dizendo em não realizar a feira, que esse assunto nem se perpetue. A gente está dizendo só em rever algumas coisas. Como tudo é necessário, nós fazemos isso o dia inteiro nas nossas vidas, porque não podemos fazer isso de maneira mais abrangente em ações coletivas. Então, rever a feira é necessário como se tem feito a cada ano. Cada coisa que você acerta, você intensifica no ano da frente. O que você erra, você minimiza ou tira do ano seguinte. O que nós temos é tanto sucesso que o lugar ficou pequeno. Mas ela é bonita desse jeito, ela é nossa desse jeito, ela é importante para a nação desse jeito porque ela está ali. Se a gente fizer uma feira do livro em outro lugar, é uma outra feira do livro, não é a 14ª feira do livro, mas é uma outra feira do livro. E por que ela é importante ali? Porque a gente tem aquele quadrilátero central ali do centro da cidade, a gente tem aquele quarteirão paulista que emoldura a feira, dá um charme para a feira. Em que outro lugar em Ribeirão Preto nós teríamos 1.200 pessoas confortavelmente sentadas para poder assistir a uma palestra do Ariano Suassuna? Podemos ir para o Parque Permanente de Exposição, é grande, tem jeito de estacionar, podemos fazer todos os shows, mais todos os eventos culturais, mas não tem o mesmo charme, a mesma beleza. Como é que a gente vai levar o Pedro II ou estrutura similar do Pedro II para aquele local? Então eu acho que se a gente não entender direitinho o que está acontecendo, e é muito difícil essa altura do campeonato, depois de tantas entrevistas sobre a feira, de tantos cerimoniais e usando a palavra, de ser original. Então eu vou me permitir não ser original e vou repetir uma palavra do Marcelo Canelas, que disse no VTzinho que foi feito para divulgar a Feira do Livro, o resultado da feira, de que a feira nos expõe. A feira mostra quem somos nós. A feira reflete a sociedade onde ela está instalada. Aquilo somos nós. Inclusive na bagunça somos nós sociedade, somos nós ribeirão-pretanos, somos nós organizados e desorganizados. Então quando a gente vê um problema na feira, é um problema de todos nós, não é um problema da fundação, da prefeitura, da secretaria, da Isabel, é um problema de todos nós. Nós temos essa bagunça social, das rivalidades entre grupos, ela simplesmente ganhou aparência. E ela já estava instalada, porque eu tenho relatos anteriores de brigas na Praça da Catedral, porque ali eu tenho uma gestão compartilhada com os artesãos. Eu já tenho denúncias de gangues se reunindo, de gangues de escolas localizadas no centro da cidade, se reunindo naquele local. Mas por que a mídia não deu? Porque não tinha luminosidade suficiente para uma boa foto. O que a feira fez foi dar luminosidade suficiente para uma boa foto de uma violência social que está instalada. Esse é o diagnóstico. Então o remédio é outro. O remédio não é rever a feira sobre a sua concepção cultural, é sobre a sua concepção estrutural. Ô Cassione, antes de falar da feira, a Adriana puxou um assunto que eu quero ver a sua opinião. O jornalismo, especialmente aqui de Ribeirão Preto, é desinformado de uma forma que me assusta. Os repórteres de rádio, televisão, eles vão para determinadas matérias sem ter noção do que vão falar, do que vão fazer, de quem vão entrevistar. Não se interessam em pesquisar. Isso que a Adriana falou, essas brigas que ocorrem de gangues em Ribeirão Preto, foi a Feira do Livro. Isso foi construído, existe, faz parte de Ribeirão Preto, que muitas vezes se esconde, se omite, em escolas públicas, em porta de lugares. Esse da Catedral é importante, e uma briga que saiu da Catedral e foi descer para a Feira do Livro e foi atribuída à Feira do Livro. Como é que o jornalista dá uma notícia dessa, Cassione? É porque existe no jornalismo essa preocupação do impactar a notícia, de trazer o sensacionalismo. Você vê que tem altos salários profissionais em televisão, o sujeito vive há décadas e está milionário explorando a desgraça alheia. Tudo começou com Aqui e Agora, foi importado um modelo que a gente abominou desde o início. Tudo bem, noticiar o fato é uma coisa, explorar o fato à exaustão é outra coisa. Eu acho que a questão da feira, ela apresentou desde o início algumas polêmicas, algumas discussões. Por exemplo, quando os shows foram incorporados à feira, houve muita gente que disse isso poderá desvirtuar o espírito básico da feira, que é o livro. Aliás, uma pesquisa feita pela própria Revide, a respeito da Feira do Livro, pela própria Fundação, diga-se por extensão, 70% das pessoas apreciam na Feira do Livro os shows. 15% é salão de ideias, que é a coisa mais importante que para mim acontece ali, quando você traz pessoas de peso, do texto, da palavra, da comunicação, enfim, pessoas que pensam culturalmente o país. E depois lá, coisas locais. Moral da história.
Eu acho que aconteceu, é uma realidade, é irreversível. Sou contra tirar de lá do centro. Acho que a praça é do povo. É a cara, né? Não adianta tirar, entendeu? Ali é o local mais adequado, é ali que tem que concentrar tudo. Nós vivemos discutindo, e o próprio jornalismo discute isso, as praças são infrequentáveis, né? Todo mundo está saindo das praças, fechando em condomínios, ok? Então, mais uma razão. Eu acho que faltou ali, por mais que se cuide, porque a dimensão é tão grande, mais cuidado com o policiamento. Eu sou favorável ao policiamento preventivo. Então tem que ter polícia lá sim. Disfarçado ou não, sei lá. Tinha, não tinha, Adriano? Tinha policiamentos. Sim, tinha bastante. Principalmente depois do primeiro incidente. Aí a gente intensificou bastante a presença da polícia. Inibe, isso inibe. Você está andando na rodovia, você vê um cara de farda, você se inibe, é instintivo. Não é porque você é um transgressor. É porque, poxa, a coisa aqui é séria. Era inevitável que essa molecada transformasse aquilo em ponto de encontro. Eu gostei de um texto escrito pelo Murilo Pinheiro, né? Com o editorial dele, da edição da revista, até mandei lá um comentáriozinho para ele, dizendo que eu concordava plenamente. Eu li o texto. Serviu para revelar a face perversa da realidade brasileira. Para mim, nenhuma novidade. Você vai a campo de futebol, você não vai mais a campo de futebol. Você corre o risco de ser espancado lá antes do jogo. Aliás, você viu agora na Eurocopa lá, a Rússia, não é verdade? Que absurdo. Quer dizer, é triste isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é futebol. Você gosta de futebol, a gente gosta também, é coisa do brasileiro, de Jorge Amado a Neymar, né? Mas, infelizmente, você fica em casa, trancado, vê pela televisão, o público não vai mais aos estádios porque o comportamento. Então, serviu ali para dizer o seguinte, a feira não tem que dar educação para quem ali frequenta. Não é papel dela. Ela tem a preocupação de expor e mostrar coisas inteligentes que ocorrem no mercado editorial do livro. Educação se dá em casa e se dá nas escolas. Então, que as escolas se preocupem com isso, que monitorem mais, que não é soltar lá na praça a molecada e ir embora. Que aí vira uma coisa delicadíssima. Então, eu não culpo a organização da feira em hipótese alguma. Mas mesmo com as falhas eventuais que ela possa ter tido, e terá certamente. Claro, mas a Adriana colocou coisa São coisas que se ajustam. Mas mesmo vocês, organizadores, eu também sou, né? Quer dizer, na minha pequena partezinha lá, mas a 99,9% você, Isabel, Débora, a prefeita, enfim, os patrocinadores que organizam a feira. Mas vocês tentaram fazer, inclusive, essa parte da educação, fazendo a inclusão social. Não é? Dos jovens, com atividades de internet, com atividades lá no Estúdio Kaiser de Cinema do Edgar de Castro. Houve uma preocupação bastante grande de vocês nesse sentido, não é isso? Com certeza. Eu tenho uma expectativa, e que eu não posso, ela só se confirma com o tempo, que essa criança que hoje começa a frequentar a feira com 4 anos e vai com 5, vai com 6, vai com 7, o que vai me impactar muito é assistir quando essa criança tiver 15, 16, como é que ela vai se comportar. Porque essa que tem 15, 16 hoje não frequentou a feira, porque mesmo quando a feira era muito novinha, com 1, 2, 3 anos, ela não tinha esse formato. Então, mesmo tendo a feira 13 anos, não significa que um jovem de 13 anos tenha frequentado a feira há longo tempo, um jovem de 16 tenha estado na feira há muito tempo, porque no começo ela não tinha esse formato. Então, quer dizer, são processos educativos e o resultado é uma sequência de investimento. Então, a gente não pode simplesmente derrubar uma estratégia porque uma outra ocorrência, com uma outra leitura, teve fato naquele lugar, porque a feira só foi o lugar. Ela não foi a causa e ela não é a consequência, ela só foi o lugar de onde a gente se revelou enquanto sociedade. A gente se desnudou, porque nós somos isso que está aí. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado do diagnóstico exatamente para a gente saber o que nós vamos propor. Qual é a estratégia? Se a gente resolver por não mudança do local, e eu não estou defendendo nenhuma posição radical, até porque não me sinto em condições disso. Eu quero que fique lá. Não, quero que fique sim, mas o que formato final ela vai ter, eu acho que esse diálogo com a população pesquisa, vai ser muito importante. Mas uma das alternativas, leva o show para dentro do Teatro Pedro II, faz shows mais intimistas, todas as noites, uma noite sim, uma noite não, intensifica o teatro, e aí você vai atender quantas pessoas? 1.500. Não mais 15, não mais 16 mil pessoas. 32 mil pessoas no show do Skank? Eu até quero cortar o 32, porque... Traz o do Ofel, não traz mais seu Jorge. 32 realmente é muita gente para aquele espaço físico. Realmente é real. Aquele espaço ficaria muito confortável. E não foi mais gente porque ficou apertadinho, se a gente senão tivesse iria 15 mais. mil pessoas naquele espaço, seria confortável. Se a gente tivesse como controlar a entrada de 15 mil pessoas, a gente não teria
teria problema com os shows. Nós temos exatamente porque os shows estão atraindo 30 mil pessoas. Esse é o grande problema. Mas se a gente leva o show para lá, a notícia do jornal no dia seguinte é: Feira do Livro fica elitista. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É difícil atender. Mas tem uma coisa importante que a Adriana colocou, Cassone, que o país, depois que começou a ter, na estabilidade econômica, o acesso à alimentação, melhorou o quesito saúde bastante do povo melhorou brasileiro. bastante coisa, né? Na Feira do Livro... A nova classe média aí está poderosa, né? Na Feira do Livro, nós temos a possibilidade, através do governo do Estado de São Paulo, através da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o recurso do cheque livro, cheque livrinho, aquele R$18. Foi quase 100 mil alunos, é isso, né? Da rede estadual de educação. E municipal. 13 novas cidades da região passaram a fazer parte esse ano desse da cheque rede. livrinho. Olha só, a grandeza. R$18. Você está alimentando uma criança com um livro. Você tem o alimento da comida e o alimento do livro. Uma criança de 8 anos de idade, 7 anos de idade, 6 anos de idade, que é o que a Adriana está falando. Você alimentar com o livro, esse jovem, quando ele tiver 15 anos, quando ele tiver 16 anos, ele vai lembrar dessa experiência? Ele vai gostar dessa experiência? Nós só vamos saber daqui a um tempo, mas a gente precisa viver para saber. Claro. Plantar. A gente precisa continuar insistindo, Plantar. continuar plantando. O que nós vamos matar? A plantação de literatura? Porque um fato como desse, com um determinado tamanho, mas dimensionado para muito maior pela imprensa, fez com que a gente fizesse uma revisão drástica. E você, só me permita voltar um pouquinho, Claro. no sentido do jornalismo local. Quer dizer, nós não temos jornalistas especializados em área cultural nessas cidades. Tem o Regis Martins, que é um cara articulado, um outro que faz... Pô, a dimensão de uma feira é para ganhar páginas de jornal, de TV, programas. É um evento importantíssimo. Fala-se tanto que Ribeirão é capital da cultura, que aqui é alto nível. Alto nível coisa alguma. É nessas horas que você vê que há uma limitação nesse aspecto. E a gente tem que ser muito coerente e muito realista. E começa pela própria imprensa. Né? Se paga, vai. Se não paga, fica para depois. Pô, parecem já pessoas aí extraordinárias. Eu fico com uma inveja. Eu gostaria de estar num canal poderoso, ir lá e acompanhar todo mundo e fazer matérias Posso e mais te confessar matérias. uma coisa? Pois não. Pergunta para Isabel se a minha vontade era cortar ou não a mídia. Aí. Pergunta para Isabel. Aí. Eu queria acabar com a mídia. Você vai arrumar uma briga maior do que você arrumou semana passada. O que você quer que eu faça? É. Porque eu penso como você. Eu tenho certeza que, Adriana, a administração municipal, as pessoas interessadas, pensam da mesma forma. Que falta aos editores de jornais, aos responsáveis pela elaboração dos seus respectivos programas, gente afeita ao livro. Tem gente dando palpite aí que nunca leu nada. Político aí que está dando palpite aí. Que nunca foi à feira. O cara é indigente cultural. Ele confunde o quarto zagueiro do Olaria com o escritor Saramago, entendeu? É uma coisa delicadíssima isso aí. E que não sabe Nunca foi à feira. que teve pessoas importantíssimas na feira. Eu não estou falando do Ariano Isso custou Suassuna, muito sacrifício, custa muito sacrifício de muita gente. Eu digo a minha. O tempo que eu tenho que dedicar para distribuir essa mídia, comprar essa mídia, pedir favor, pedir gentileza para tarefa ingrata, comunicação. Entendeu? Tentar o E envolvimento. não rende nada, né? E você sabe quanto é que é a verba de publicidade da Feira do Livro de Porto Alegre, né? Deve ser 3, Zero. 4... Ah, é? Zero. A Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto do vendo? Brasil, a verba de publicidade é zero. Tá vendo? Não tem 1 centavo de publicidade. Tudo mídia espontânea mídia e porque espontânea. pode contar com a mídia espontânea. Olha que evento maravilhoso, que coisa mais linda, mais rica, como é a nossa feira. Poxa, gente, quantos salões de ideias nós tivemos com pessoas riquíssimas. Sim. O conteúdo é indiscutível. Que as pessoas nem ficam sabendo, não sabem nem quem é. Fulano de tal, apesar de que você tem lá o roteiro, lá, o resuminho da vida da pessoa, pessoa. da história. Esse é o problema. É preciso fazer um trabalho nas escolas, nas universidades. O pessoal de universidade, rapaz, vai lá para ver cara de televisão, de CQC. É uma tragédia isso aí. Isso é muito triste constatar. Nós que atravessamos várias décadas de educação, fomos de uma geração de jogar bolinha de gude no Exército, na Avenida São João, entendeu? Participamos de movimentos das UNES da vida, da efervescência da discussão política em sala de aula. Toda aula de literatura se transformava num grande debate marxista, político. A gente não... Movimento tão legítimo quanto o panelaço. Não é verdade? Então, quer dizer, não conseguimos fazer nada, não mudou nada, até perdemos a parada, mas havia a discussão do pensamento, pensava-se muito, debatia-se muito. Hoje, o universitário quer festa. Só me permita dizer, a Folha está com um programinha bacaninha, fazer o merchan da Folha de São Paulo.
TV Folha na Cultura, domingo às 8 horas. Eu fico em casa para ver. Eles pegam as matérias mais Depois importantes. você vai para feira. Bacaninha. Não, às 8 da noite, domingo. Tá. Aí, veja bem, um dia estava lá o Chico Sá querendo saber por que as baladas eram tão concorridas. Chico Sá, aquele maluco lá do esporte, tem um belo texto de esporte, um cara talentoso, tem umas tiradas meio machistas que às vezes nos incomodam, mas deixa para lá. Não é minha paixão, ela é muito feia para o meu gosto. Mas independentemente disso, ele estava dizendo lá. Aí chegou numa balada, perguntando para os garotos, pô, por que vocês vêm para cá? Isso aqui, uma música assim altíssima. Ele falou, é pela música. Ele falou, não, que música, cara. As meninas estão aí, dá uma olhada lá. Então, há risco de certos eventos de massa se transformarem em pontos de encontro que nada tem a ver com a proposta ligada ao evento. A chance é enorme. Não, uma loucura, virou Somos point. isso. E você vê a garotadinha, eles não vão lá para ver livro. Raramente você vê lá um cara pegando livrinho, abrindo. Isso precisa preceder de uma educação séria, em casa. Porque pai e mãe não vai junto. Ah, mas não fica legal, ele quer ir com a turma dele. E vai com a turma, aí um fala uma bobagemzinha. Esse ano tem que beijar um pouco, né? Houve um ano aí que era beijo pra festival tudo do beijo, lado. né? Tinha até barraca de beijo. Festa de Salvador lá, como é que chama? O carnaval, isso que todo mundo beija todo mundo. Sim! Tem até música estimulando isso, né? Deixa ter música estimulando o livro, né, caramba? Deixa eu chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse papo agradabilíssimo com a Adriana Silva, nossa secretária da Cultura, e Antônio Cassone, esse expoente da cultura também de Ribeirão Preto. Até já.